Meus irmãos, que a paz do nosso Mestre Jesus esteja conosco, agora e sempre. Sempre que venho ao nosso Tupiara, me vem à memória uma passagem evangélica que o nosso Mestre Jesus nos deixou e que era sempre repetida num outro templo daquela época, que era a Casa do Caminho, onde os apóstolos se reuniam com todos aqueles que queriam entender um pouco da mensagem de Jesus e que tinham se convertido ao procedimento que mais tarde foi denominado de um procedimento cristão. Ali se reuniam e os apóstolos relembravam como Jesus havia se doado completamente em benefício do próximo. Naquela Casa do Caminho, se lembravam principalmente do Sermão da Montanha. No Sermão da Montanha se resume completamente o que queria Jesus transmitir como intérprete da vontade divina. E lá então estavam sempre os apóstolos se lembrando daqueles que buscavam o Mestre para a cura. Quantas moléstias Jesus curou! Como ele conseguia trazer a vista aos cegos, fazer com que aqueles que tinham dificuldade em locomoção pudessem caminhar novamente. Como aqueles tomados por espíritos mais atrasados, que à época chamavam de demônios, e como Jesus conseguia, no diálogo ou na sua vontade imperativa de afastar esses espíritos, os doentes se recuperavam completamente. Lembravam daqueles 10 leprosos que interromperam a passagem de Jesus por um dos caminhos e pediam misericórdia para a sua cura, que fossem curados. E como Jesus os curou, sem tocar, apenas deu a ordem que voltassem e se apresentassem lá ao templo de Jerusalém e oferecessem as suas ofertas como prova de que haviam sido curados. E lá se foram os 10, felizes. Mas apenas um voltou. E Jesus, muito assustado, perguntou: mas não eram 10? Apenas você voltou? Aquela lembrança dos apóstolos vem até nós. E nós nos lembramos quantas curas se conseguem nos templos espíritas, que também podem ser denominados como casas do caminho. Quantas curas são obtidas? E é por isso que a maioria de nós estamos aqui. Alguns que receberam essas curas retornam e continuam a frequentar para conhecer os mistérios que estão por trás de uma verdade única, que é a cura em nome de Jesus.
Outros, de tanto frequentar e descobrir esses mistérios, se tornam também colaboradores. Doar de si próprios em benefício dos outros, que sofrem mais e que ainda estão em busca da verdade. São os médiuns que aqui estão, que todos passaram por dificuldades, como todos nós passamos, pois é um mundo de expiação e provas. E como é que Jesus disse: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados? Mas será possível que nós passemos por aflições? Porque eles não entendiam isso. Teríamos que passar por aflições, por moléstias, para nos tornarmos bem-aventurados. Por quê? Se nós somos filhos do mesmo Pai Celeste. E essa dúvida que Jesus, à época, não esclareceu, mas que aos poucos veio sendo compreendida e completamente compreendida com a vinda do Consolador. O Consolador prometido, que é a nossa doutrina, nos explica a base dessas aflições, dessas moléstias, o porquê. E também explica que não podemos jogar às costas do Pai, do nosso Deus Criador, o nosso Pai Criador, a culpa de nossas moléstias. A responsabilidade é sempre nossa. Nós somos os responsáveis pelas aflições pelas quais passamos. E isso a doutrina nos ensina, porque ensina também que temos a liberdade de agir, de falar, de pensar, como quisermos. É a lei do livre-arbítrio. Entretanto, existe uma outra lei, paralela a essa, e caminha junto, que é a lei da responsabilidade. Somos livres para agir, mas somos os responsáveis de como agimos. Se lembram ainda os irmãos daquela época, que desde o tempo de Jó, que era um dos contemporâneos, dos mais antigos profetas judeus, lá dos patriarcas judeus, e que dizia-se no livro de Jó: o Senhor retribuirá a cada um segundo as suas obras. Essa frase é tão antiga quanto 6.000 anos atrás. E passou depois pelos profetas, passou pelos salmos de Davi. Em todos esses aparece essa frase de uma forma ou de outra: o Senhor retribuirá a cada um segundo as suas obras. E depois veio ao nosso Mestre Jesus, que também a repetiu, e depois Paulo de Tarso, em 2 ou 3 epístolas, repete: o Senhor retribuirá a cada um segundo as suas obras. E aí nós aprendemos e caímos na realidade de que somos os responsáveis. E que para alcançar a bem-aventurança, nós temos que mudar um pouco o nosso modo de viver, o nosso modo de agir. A nossa personalidade tem que ser burilada em termos do que Jesus nos legou. Como nos lembramos do que Jesus dizia ser o maior dos mandamentos? Porque lá se contava a história daquele doutor da lei, que chega até Jesus e que, como nós, gostaria de saber o que devia fazer então para alcançar o reino de Deus, alcançar as regiões mais sublimes do espaço. E Jesus então
respondeu: amar a Deus sobre todas as coisas, com todas as tuas forças, com todo o teu entendimento, com todo o teu coração, com toda a tua energia. Esse é o primeiro dos mandamentos. E o segundo, amar ao próximo como a si próprio. Esses dois mandamentos resumem todo o Antigo Testamento, todas as leis e os profetas que estão registrados no Antigo Testamento. E essa lição permanece até hoje. Se nós quisermos nos vermos curados completamente, temos que procurar, de uma forma ou de outra, amar a Deus, o Pai Criador, e amar ao próximo. E o que vem ser amar ao próximo? Jesus ainda, naquela época, explicou: é não fazer ao outro o que nós não queremos que o outro nos faça. E essa verdade tanto é válida para as pessoas que se relacionam, como é válida para os grupos de pessoas, como é válido para as nações. Não fazer ao outro o que não queremos que o outro nos faça. Ora, aquele doutor da lei, ao ouvir essa frase, ficou realmente abismado, porque ele era um doutor da lei e sabia que Jesus havia tirado o primeiro mandamento, a primeira lei, lá do livro de Deuteronômio. E sabia que o amar ao próximo também Jesus havia tirado de um livro lá de Moisés e trouxe até eles. Então, ele saiu, se calou e ficou sem saber como dar a resposta, senão se adaptar àquilo, àquele conselho, àquele ensinamento de Jesus. Um outro evangelista, porque o primeiro tinha sido Mateus que relatou esse fato, o outro, Marcos, conta de uma maneira um pouquinho diferente. Diz que um escriba tinha chegado até Jesus e feito a mesma pergunta. Ele queria atingir o reino dos céus, queria atingir a felicidade, queria atingir a saúde física e a saúde espiritual, chegar até o reino de Deus. Como ele deveria fazer? E Jesus, então, segundo Marcos, dá a mesma resposta: amar a Deus e amar ao próximo. Dessa vez, em lugar de agir como o doutor da lei, esse escriba se reconhece como ainda um aprendiz, apesar de ser um escriba. Ele diz: mestre, falaste bem, porque não há maior vitória, não há maior glória do que amar a Deus e amar ao próximo. Jesus retruca, fala: faze isso então, e alcançarás o reino de Deus. Já no Evangelho de Lucas aparece um pouco diferente. Novamente, Jesus é inquirido por um doutor da lei, a mesma pergunta. E Jesus, então, em vez de responder, ele pergunta: o que diz a lei? E aquele doutor da lei, então, quando se viu naquela situação, ele diz: acho em minha ideia que o maior dos mandamentos é amar a Deus e também amar ao próximo. E Jesus, então, pressentindo que naquela pergunta havia uma armadilha para pegá-lo de alguma forma, ele diz: faze isso e alcançarás o reino de Deus.
E aquele doutor da lei ficou realmente muito acanhado e envergonhado, porque todo o povo o escutava. E ele então faz a pergunta: e quem é o meu próximo? Lucas nos informa, através do seu evangelho, que ali Jesus então relata uma das suas parábolas mais lindas do evangelho, que é a parábola do bom samaritano. E nós sabemos que o samaritano era um povo que não era aceito pelos judeus, era visto com desconfiança, mas Jesus, na sua parábola, diz que todos haviam passado por um ferido que tinha na estrada sido assaltado, parecendo até os dias de hoje. Havia sido assaltado e por ali passava um doutor da lei, tinha passado um sacerdote, havia passado por ali, um outro senhor de muitos recursos tinha passado por ali, tudo a largo. Não atenderam àquela vítima que necessitava de apoio, mas foi justamente um samaritano, aquele considerado como um ser inferior entre eles, que atendeu e levou a uma hospedaria e deixou dinheiro para que fosse curado. E aí Jesus pergunta: quem você acha que ajudou o seu próximo? O doutor falou: sim, foi o samaritano. E é assim que Jesus nos ensina, qualquer que seja a nossa posição social, qualquer que seja o nosso conhecimento, qualquer que seja o que nós fazemos, as nossas atividades, nós sempre estaremos em condições de auxiliar o nosso próximo. Porque, acima de tudo, para alcançarmos a felicidade que buscamos, está a lei maior de amar ao próximo. Aliás, João, lá no Evangelho de João, ele retrata também, reproduz, e aquilo era sempre retratado e repetido nas reuniões da Casa do Caminho, como eu tenho certeza que isso é sempre repetido nessa Casa do Caminho, onde chegam pessoas necessitadas, pessoas que sabem, que passam por moléstias graves, mas que gostariam de se recuperar. E quantos são recuperados? Quantos são salvos do desenlace? Quantos retornam a essa casa para aprender e para descobrir os mistérios que estão por trás dessas curas? Quantos se transformam em colaboradores para ajudar o próximo? Mas quantos retornam depois da cura e levam o mesmo tipo de vida, as mesmas ações, as mesmas ambições, a mesma vaidade, o mesmo orgulho, a mesma indiferença, e não querem saber de se alterar? Usam até aquela frase: mas eu sou assim, como se eu sou assim fosse uma lei irrevogável. É claro que esses que se vão são assim, mas é justamente porque são assim que eles escolheram o caminho errado do trilho até Jesus. E eles vão sofrer mais ainda. Aliás, está lá no Evangelho de Mateus, se não me engano, no capítulo 17, que Jesus diz assim: quando o espírito imundo se afasta do homem, esse espírito vaga por lugares áridos, e não encontrando lugar para ficar, para repousar, eles decidem retornar para o local de onde vieram. E se ao retornar, se eles encontram a casa varrida e ornamentada,
Entenda-se, no retorno encontrar a casa varrida e ornamentada, significa encontro aquela pessoa, aquela vítima, agindo da mesma forma, parece que aceitando o retorno deles, eles voltam e trazem consigo outros 7 espíritos, e o estado daquele homem vai ser pior do que o estado anterior. Isso não é o que diz a doutrina espírita sozinha. Isso já foi dito por Jesus e foi retratado por Mateus há 2000 anos. E é por isso que, ao virmos a essa casa do caminho em busca de alívio, em busca de paz, em busca de felicidade, em busca da cura, nós temos que saber, primeiro, os responsáveis por esse nosso estágio, como estamos, é nossa. Segundo, se retornarmos com a cura às mesmas atividades, com os mesmos vícios, com a mesma personalidade, apenas dizendo eu sou assim, nós vamos continuar assim, molestados pelo plano espiritual da mesma forma. Mas se nós, movidos pela curiosidade, que é uma característica do ser humano, nos lançarmos ao estudo, à pesquisa, de procurar saber as razões, aí nós vamos realmente nos converter, muito mais do que em discípulos da doutrina espírita de Kardec, mas vamos nos converter em discípulos amados de Jesus. Porque foi lá, como eu dizia, no Evangelho de João, que Jesus, já no discurso de despedida, nos disse assim, que estava chegando a hora dele partir, mas que para onde ele ia, ele não podia dizer agora para os seus discípulos, mas que mais tarde ele voltaria e haveria de indicar o caminho. Eles perguntaram, mas como nós podemos ir se nós não sabemos para onde você vai? Não sabemos o caminho. E ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então ele, Jesus, é o caminho que devemos trilhar. E trilhar o caminho de Jesus é trilhar os seus ensinamentos. Mas continua ainda o mestre, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. E não há maior amor do que esse, de dar a sua própria vida em favor dos seus amigos. E lá estava Jesus pronto a ser imolado em favor daqueles que estavam ao seu lado. Não há maior amor do que esse, diz Jesus, de dar a sua vida em favor do seu amigo. Vejam que eu não os chamo mais de discípulos, nem os chamo de servos, mas eu os chamo de amigos, porque fui eu que os escolhi. E aí está a frase mágica de Jesus, fui eu que os escolhi, os meus amigos. E essa frase que foi dita na pena de João, e que chega até nós, chega também até o nosso coração, ele nos chama de amigos, somos amigos de Jesus, não fomos nós que o escolhemos, ele nos escolheu, somos amigos de Jesus. E será que nós temos a coragem de agir de tal forma que o nosso amigo Jesus ao nosso lado perceba as artimanhas do nosso comportamento, sem que nós nos sintamos com uma certa
culpa de assim agir em presença de um amigo tão querido, de um amigo que atende os nossos pedidos, que vem em nosso socorro. Não é suficiente que nós tenhamos fé. Aliás, a fé e a esperança, como diz Paulo de Tarso, está sempre aquém do amor. Paulo de Tarso, na sua primeira epístola aos Coríntios, dizia isso: ainda que eu fale a língua dos homens e a língua dos anjos, se não tiver amor, eu serei como o símbolo que retine, ou como o bronze que soa. Se eu tiver o conhecimento das ciências, das artes, se eu tiver a coragem de dar o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me acompanha, nada disso me adianta. E depois de Paulo de Tarso fazer um elogio ao amor, ele termina assim esse discurso magnífico. É um soneto lindo. Diz ele: e assim permanecem a fé, a esperança e o amor, os três, mas o maior deles é o amor. Então vejam que o amor está acima de tudo, o amor ao próximo, o amor ao amigo. Mas diz Jesus também que devemos amar aos inimigos. E aí realmente, à época, todos ficaram perplexos, assustados. Como poderia amar o inimigo? O que significava amar o inimigo? E essa perplexidade vem até nós. Como podemos amar o inimigo, o adversário, que quer a nossa derrota, que quer o nosso sofrimento? E esse inimigo vem ou disfarçado de amigo, ou vem disfarçado de companheiro, ou surge na nossa vida como um parente chegado. A explicação só veio mais tarde, com o Consolador prometido. Esse inimigo vem de diversas formas. Ele vem como um cobrador do que fizemos no passado. Vem nos cobrar. Por quê? Porque eles também ainda não atingiram o nível de conhecimento da lei maior, de amar ao próximo. Então esses adversários vêm e traz consigo sofrimentos para nós. E eles vêm e nós não podemos botar somente a culpa neles, porque vem a pergunta: e por que eles são nossos adversários? Por que são eles nossos inimigos? E a resposta clara é a seguinte: porque eles julgam que vocês foram os responsáveis pelo sofrimento deles. E é bem possível que isso seja a pura verdade, porque naquela frase milenar, o Senhor retribuirá a cada um segundo as suas obras. E essa retribuição pode vir através de um adversário, de um inimigo. Mas vem a nossa doutrina e mostra que é sempre possível nós ajustarmos essa frase, explicar o que Jesus queria dizer com amar ao inimigo. O amar ao inimigo significa primeiro compreender a situação. Esse é o primeiro passo. E saber que numa divergência, em geral, e muitas vezes, essa divergência ocorre sempre por uma diferença de opiniões, onde qualquer uma das opiniões
seja válida para cada um daqueles que emite. E que nós temos que respeitar essas opiniões. Aí é o primeiro passo, o respeito ao próximo. Ele tem direito, tanta liberdade ele tem quanto nós temos. E talvez um dos dois ou os dois não entenderam ainda essa verdade, o respeito. Mas nós temos que seguir, já seria um primeiro passo no nosso comportamento. Talvez o adversário leve mais tempo ainda. Respeitar a opinião do próximo. E que esse adversário vem justamente para nos ver sofrer. E como nós devemos agir então, sendo esse adversário ou espiritual, ou um adversário que surge na nossa vida real dos encarnados? Vem com subterfúgios, mas que querem realmente a nossa derrota. E muitos vêm como nossos familiares. A doutrina nos ensina que a partir desse ponto, nós começamos a entender o que vem a ser o amai aos vossos inimigos. Diz Kardec que é não ter ódio, não querer a revanche, a vingança, é procurar entendê-los, mas procurar haver uma certa conciliação. Tem uma passagem, está lá no Sermão da Montanha, quando Jesus disse assim: se alguém quiser tomar-te a túnica, dê-lhe também a capa. E se alguém te obrigar a caminhar 1 milha, vá com ele 2. E nós ficamos pensando, mas como isso é possível? Vá com ele 2. Isso significa que nós não vamos nos submeter àquela vontade esdrúxula do nosso adversário, que nos manda caminhar 1 milha, mas que nós vamos, de uma forma ou de outra, entrar em harmonia, de tal forma com o nosso adversário, que em lugar de caminhar 1 milha, nós seremos capazes de caminhar com ele 2 milhas. Aí está o segredo. Não guardar o rancor, o ódio, a revolta, a vingança, mas haver a conciliação de ideias e caminharmos juntos, porque todos nós estamos no mesmo barco, todos nós estamos encarnados num planeta de expiação e provas, e é isso que somos. Mas essa palavra tem que ser alterada do é isso que somos, nos tons mais baixos, de vingança, de ódio, de revolta, para uma situação, é isso que somos, para uma situação mais alta, de perdão, de compreensão, de entendimento, de harmonia. E isso é possível. Uma vez Jesus disse assim: se você está a caminho de um templo, como agora, nós tomamos o caminho desse templo. Então disse Jesus: se vocês estão a caminho do templo, e se vocês se lembrarem que alguém tem alguma coisa contra vocês, vocês deixem a tua dádiva, a tua oferta que fariam no templo, deixam, e vão se reconciliar com o seu adversário. E depois, então retornem, voltem ao templo e façam a sua doação. Aí está as palavras, aí estão as palavras de Jesus, aí está o que devemos fazer. E certamente para todos aqueles que conhecem os ensinos de Jesus, se nós estamos aqui
agora, em busca da nossa melhora, e se nós estamos aqui também fazendo uma doação ao templo, com toda certeza, podemos afirmar que nenhum dos que aqui estão e que conhecem a frase de Jesus, guardam o rancor, o ódio, a adversidade de alguém, guardam a vingança para alguém. E certamente, se nós não fizemos isso ainda, certamente estaremos preparados para perdoar ao adversário nesse sentido. Não é preciso amá-lo, é preciso respeitá-lo, é preciso saber que talvez ele seja um necessitado, que talvez ele precise de um pouco de amparo espiritual, de um pouco de instrução espiritual, para que retorne o caminho. Talvez ele esteja esperando apenas uma atitude nossa de reconciliação. Ouvi de um amigo uma certa vez, que depois de algum estudo, em que ele e o adversário haviam se tornado realmente inimigos, figadais, que ele decidiu mudar a sua vida e decidiu procurar o adversário e se explicar e pedir desculpas. E aí surge uma pergunta, e que cada um de nós pode raciocinar e ver qual seria a resposta. O que é mais fácil? Nós caminharmos para o adversário e pedirmos desculpas? Eu não digo pedir perdão, porque quem concede perdão é Deus. Vamos pedir desculpas, ainda que a gente no fundo consiga imaginar que o culpado seja ele, mas certamente ele vai imaginar que o culpado somos nós. E sempre numa adversidade como essa, um sempre acha que o culpado é o outro. E se nessa conciliação nós formos procurar o fio da meada, vai surgir algo como assim: olha, eu agi daquela forma, mas porque você antes havia feito aquilo. Ele vai responder: mas eu só fiz aquilo porque você antes fez aquilo outro. Aí nós vamos falar: mas eu fiz aquilo outro porque também você antes fez aquilo. Ou seja, não vamos buscar o fio da meada, porque senão não haverá reconciliação. Cada um de nós agiu em represália ao que o outro havia feito, e o outro havia feito em represália ao que nós fizemos, e nós fizemos porque o outro havia feito. Então esqueçam, cheguem até ele e fale: eu vim até você pedir desculpas. Vamos esquecer o passado, vamos recomeçar daqui uma amizade ou uma relação, porque nós iremos seguir o caminho correto, desde que nos respeitemos mutuamente. E é assim que se consegue o amor do inimigo, porque em muitos e na grande maioria dos casos, há realmente uma reconciliação que é digna de mostrar um exemplo de que Jesus vem nos aconselhando. A reconciliação antes mesmo de ir a um templo. Não busquem o princípio, não busquem, recomecem daqui. Aliás, o nosso Pai
Pai Criador age assim conosco. Por isso nós reencarnamos nesse mundo, sem nos lembrarmos do que fizemos no passado, sem nos lembrarmos de que fomos vítimas de alguém ou do outro, do que um parente nosso nos fez em vidas anteriores, para nascer agora como primos, como irmãos, como mãe, como pai. Nos esquecemos, da mesma forma que devemos nos esquecer de coisas corriqueiras para que haja a reconciliação. Então, nosso Pai Criador nos dá o exemplo, onde nós reencarnamos e nos esquecemos do que passou. E se nós procurarmos agora, nessa vida, ainda que estejamos sofrendo com moléstias, como a grande maioria de todos nós, em busca do reino de Deus, em busca da alegria, em busca da felicidade, nós vamos nos esquecer, como nos esquecemos ao nascer, do que ocorreu no passado, mas também vamos nos esquecer das adversidades, das lutas, das divergências, das inimizades. Vamos ver todos como irmãos nossos, companheiros nessa grande viagem, nessa escola que nós estamos matriculados. Aqui estamos numa grande escola nesse mundo, aprendendo, e cada vida aprendemos um pouco mais. Quando somos reprovados, nós voltamos para ver se aprendemos, e aí sofremos as consequências dos erros do passado, porque o Senhor retribui a cada um segundo as suas obras. Então, meus irmãos, antes de caminharmos para a cura, temos que entender esse ponto fundamental: somos os únicos responsáveis pelo que estamos sentindo. Podemos nos recuperar, sim, mas se nós nos recuperarmos, vamos procurar, em vez de sermos usufrutuários da espiritualidade maior que está em serviço a nosso favor, em vez de apenas nos transformarmos em usufrutuários, vamos também nos transformar em colaboradores. De que maneira posso auxiliar aquele meu amigo ou aquele meu conhecido? A paciência, o perdão, a amizade. A paciência não precisa de dinheiro. A caridade se manifesta de diversas formas. Vejam só, ter a paciência de escutar alguém que está em dificuldade e que precisa desabafar, tem salvado muitos casos de suicídio. Basta ouvir o que o outro tem a dizer. E o outro fala, e fala, e fala, e aí nós temos que ter a paciência de imaginar: estou aqui a serviço de Jesus, mostrando a paciência, que é uma forma de caridade para com o companheiro. E é assim que nós vamos alterando gradativamente a nossa personalidade para algo mais elevado, até conseguirmos chegar ao ponto de dizermos: eu amo a Deus acima de tudo, com toda a minha inteligência, com todo o meu raciocínio, com todas as minhas forças, com todo o meu coração. E também eu amo ao próximo como amo a mim próprio, seja ele um amigo fiel, seja ele um adversário de tempos atrás. E assim nós teremos descoberto
não apenas o amor, mas também o perdão. E, consequentemente, alcançaremos a cura, ou material, ou espiritual. A cura material está vinculada, como nos ensina a doutrina, a alguns tratos e contratos que fizemos enquanto espíritos errantes. Às vezes escolhemos passar por dificuldades, por um ponto, por outro, por algumas moléstias. Nesse ponto, a cura tem sempre uma cobrança. Chico Xavier sofria muito, cheio de moléstias, mas foi-lhe concedido uma prorrogação de vida para que ele continuasse naquela vida santa de trazer a paz, trazer a esperança, trazer o conselho de Jesus a todos nós. E assim ele sobreviveu a muitos e muitos problemas de ordem física. E também nós, se assim quisermos e assim formos curados, também estejamos preparados para sermos servos de Jesus ao nosso próximo. Que Jesus nos abençoe agora e sempre.